Boa noite mesmo de Levi Lafetá. Os atleticanos, os atleticanos estão mais felizes do que pinto no lixo. Sábado, dia 21, às 16 horas, no Independência, o Galo enfrenta a Caldense. Tudo liberado para o campeonato seguir, mas somente para aquelas equipes, ou seja, para aqueles clubes que não estão envolvidos em tribunais. Então, o Superior Tribunal de Justiça da CBF resolveu agora nesta tarde, que o Campeonato Mineiro vai iniciar e somente aquelas equipes que estão em litígios vão ter que esperar. O BID, que é exatamente onde os jogadores são legalizados, todos os jogadores do Atlético estão legalizados, menos o Patrick. E acredite se quiser, o Patrick ainda não está legalizado porque o São Paulo não pagou o empréstimo ao Internacional. É a mesma coisa que você comprar um carro na minha mão, não me pagar e vender. Isso é ilegal e imoral. O São Paulo é um clube grande que não precisa desse tipo de procedimento. Então, o Patrick ainda não está legalizado porque o São Paulo não pagou o empréstimo ao Internacional. Então, o Internacional, com todo o direito, quer receber o dinheiro que o São Paulo lhe deve. E com isso está atrasando a legalização do Patrick junto ao Clube Atlético Mineiro. Futebol brasileiro precisa crescer, mas crescer muito. Esse tipo de procedimento de um clube grande como São Paulo é inadmissível. Inadmissível. A gente não vai usar nenhuma expressão dura, porque o São Paulo não merece. Mas, infelizmente, quem o dirige, quem o administra, quer que as coisas aconteçam como eles desejam. Talvez seja uma maneira do São Paulo mostrar que está zangadinho, porque o Patrick trocou o São Paulo pelo galão da massa. Então, o São Paulo está fazendo sabe aqueles meninos teimosos? Então, prejudicando. O Galo, com certeza, não faria isto. Pelo contrário, o Galo sempre tratou, a partir dessa administração que está, muito dentro de uma harmonia muito grande. Então, o Patrick não vai estar à disposição do Cudê, porque o São Paulo não pagou o Internacional. Como é que você passa para frente algo que não lhe pertence? Não é, senhores advogados e advogadas? Eu não vou falar aqui, eu sei qual o artigo disso, mas eu não vou envolver aqui o meu conhecimento jornalístico com o que eu sei de direito.
O momento é para falar sobre esporte. Então, todos os jogadores, menos o Patrício, estão legalizados. E aí, a gente acabou vendo durante a semana passada, um pouco dessa semana, os comentaristas que não querem ser treinadores de futebol, mas dão pitacos na vida dos treinadores de futebol. E muitos quebraram a cara quando o Galo fez um jogo-treino contra o Vila Nova. Muitos quebraram a cara, principalmente quando eles tomaram conhecimento que o Vargas é que estava lá à frente com o Hulk. Estava lá na frente com o Hulk. Entendeu? Então, eles se surpreenderam também com o Léo, lateral direito, um menino que ninguém conhecia, mas estava lá. Então, são esses jornalistas que não querem treinar equipes, principalmente equipes pequenas, né, que dão trabalho. Mas eles inventam tanta coisa, eles criticam, falam com tanta propriedade, que a gente fala assim, se a gente não fosse do ramo, a gente falaria assim, rapaz, que esse homem, quando foi treinador de futebol, o time dele não perdia para ninguém, porque ele encontra solução para tudo. É a mesma coisa que esses comentaristas, excetuando os ex-jogadores de futebol, excetuando, que são comentaristas porque vivenciaram o futebol, mas aqueles que nunca foram profissionais, eles criticam, mas eles criticam os treinadores como se eles realmente fossem os professores de bola. Não é bem assim. E eu sempre fui contra mesmo, comentário de futebol quando ele é através da televisão ou então de algum canal do YouTube. Porque nós brasileiros somos treinadores, nós entendemos de futebol. O que seria interessante, muito interessante para comentaristas que querem ganhar dinheiro falando coisas sem fundamentos, porque sem fundamentos, porque eles não vão para dentro de campo. Eles deviam irem para o handebol. 1% da população brasileira entende o que é handebol. Eu, por exemplo, não entendo nada. Eu gostaria de uma transmissão de handebol e o comentarista dando lá a aula, explicando. Mas você ser comentarista em jogos de televisão, comentarista em jogos do YouTube, jogos que você está assistindo ao jogo, você ser comentarista, entendeu? Então tem comentarista que o narrador narra o lance e aí o narrador, então fulano de tal, ele repete exatamente o lance que o narrador disse. Agora, um comentarista, quando a partida de futebol é só pelo rádio, eu apoio. Porque quem está em casa com o radinho, entendeu? Vai ouvir o comentário e aí tem uma ideia de que seja. Tem uma ideia de que seja. Agora, você comentar futebol para brasileiro que entende, todo mundo entende. Aqueles brasileiros que estão lá no estádio entendem, aqueles que estão assistindo pela televisão entendem igual os comentaristas, porque os comentaristas repetem aquilo que a gente assiste. Então, aí voltando, foram muitos pitacos e eu quero ver no sábado a cara daqueles comentaristas que comentaram, falaram isso, assim, que eu não sei qual é a formação que o Kudê
vai colocar contra a Caldense. Meus amigos, boa noite. Quem vos falou foi Levi Lafetá, jornalista, bacharel em Direito, escritor e general manager de futebol. E aqui no YouTube nós estamos sempre falando aquilo que nós aprendemos em anos e anos de futebol e continuamos aprendendo. Mas nunca vamos escalar time para poder preencher horário de programa, para encher linguiça. Linguiça, e a gente lembra dos patrocinadores, é para falar sobre linguiça tal, né? É o pernil tal. Então eles ficam enchendo linguiça, porque não entendem nada de futebol. Tanto que não entendem que nunca tentaram ser treinador de futebol. Verdade? Então, boa noite mesmo. Estamos aí e vamos aguardar o início do campeonato mineiro de futebol. Será realmente um grande campeonato.